Olá, alunos da turma ATM 45, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 17ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre infecções em UTI, né? Vou começar essa aula aí de hoje expondo o conceito de infecção, como é que ela surge, né? Quais são os focos de infecções. E nessa aula a gente vai citar as principais infecções no setor de UTI, no que acomete aí pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção, né, da corrente sanguínea, infecção por catéter vesical de demora e em seguida os cuidados de enfermagem para cada um deles, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me deixar um e-mail que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Infecção é uma invasão de tecidos corporais de um organismo hospedeiro por parte de organismos capazes de promover doenças. Então, é um hospedeiro, né, um organismo que ele aclopa aí como hospedeiro no próprio paciente, no próprio organismo do paciente, causa alguma reação, né, algum distúrbio no organismo desse paciente. A multiplicação desses organismos e a reação dos tecidos do hospedeiro a estes organismos e as toxinas por eles produzidas. Uma doença infecciosa corresponde a qualquer doença clinicamente evidente, que seja o resultado de uma infecção, presença e multiplicação dos agentes biológicos patogênicos no organismo hospedeiro. Então, quando a gente fala de doença infecciosa, né, a gente lembra aí de uma infecção provinda do organismo, quando esses pacientes estão aí com o sistema imunológico baixo, né, muitas vezes esses micro-organismos, né, essas bactérias acabam sendo infiltradas aí no organismo desse paciente e causam algum tipo de infecção, algum processo infeccioso, tá? O hospedeiro é capaz de combater a infecção através do sistema imunitário, que é o nosso sistema imunológico, tá? Os mamíferos reagem à infecção através do sistema imune inato, um processo que envolve muitas vezes a inflamação, a qual sucede uma resposta do sistema imune adquirido. Infecção hospitalar é toda infecção, seja ela aí uma pneumonia, uma infecção urinária, até uma infecção da incisão cirúrgica, né, de um procedimento cirúrgico, adquirido dentro de um ambiente relacionado à saúde. Pode ser hospitais, unidades básicas, asilos, ambulatórios, tá? A maioria das infecções hospitalares são de origem endógena, isso é, são causados por micro-organismo do próprio paciente. Isso pode ocorrer por fatores do próprio paciente, inerentes ao próprio paciente, exemplo, diabetes, tabagismo, obesidade, imunossuprimidos, entre outros exemplos aí. Então, quando meu paciente tem a imunidade baixa por algum fator de risco, ele está mais sugestivo que essas bactérias, fungos, vírus, né, ataquem aí o meu sistema imunológico, tá? Ou pelo fato de, durante a hospitalização, o paciente ser submetido a procedimentos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos, através de catéteres vasculares, sondas vesical e ventilação mecânica. As infecções hospitalares de origem exógena geralmente são transmitidas pelas mãos dos profissionais de saúde e outras pessoas que entram em contato com o paciente. Por isso que a CCIH, as instituições, elas trabalham muito, né, com a meta 5, a meta de segurança do paciente, que se refere à higienização das mãos, tá? Que através das mãos, né, que o profissional, se não faz uma higienização adequada, seja com água e sabão ou com a solução alcoólica, ela pode estar transmitindo, esse profissional pode estar transmitindo infecções cruzadas, né? Então eu vou lá, manuseio o meu paciente, não faço uma higienização adequada, vou no meu outro paciente, vou verificar alguns sinais vitais, então eu acabo realizando essa infecção, essa transmissão cruzada, tá? No Brasil, para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar,
Um hospital deve constituir uma comissão de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH, que é responsável por uma série de medidas como o incentivo da correta higienização das mãos dos profissionais de saúde, o controle do uso de antimicrobianos, a fiscalização da limpeza e desinfecção de artigos e superfícies. Então, a CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, dentro dessas instituições de saúde, elas atuam aí até como promícia de ação para diminuir as infecções com ação de higienização das mãos, mensuram indicadores, né? Taxa de infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica, taxa de infecção da corrente sanguínea, taxa de infecção por catéter vesical de demora. Então, essa CCIH, ela mensura esses dados de infecção e realiza planos de ação para que essas taxas diminuam, tá? A infecção hospitalar é causa de grande preocupação das instituições de saúde do Brasil. Enquanto a média mundial de índice de infecção é 5%, o país apresenta percentual de 15% entre os pacientes internados, conforme dados do Ministério da Saúde. Então, é um índice muito alto, né? Então, a cada 100 pacientes, 15 vão sair de lá com algum tipo de infecção, tá? Seja ela por corrente sanguínea, ITU, uma pneumonia, enfim, uma infecção do sítio cirúrgico, né? Um número que assusta não só os pacientes, como também as instituições de saúde, que por consequência têm suas despesas elevadas. Então, quando meu paciente adquire uma infecção hospitalar, né, ele vai ter maior tempo de internação, o tratamento vai ser um pouco mais prolongado, questão de antibiótico, de assistência farmacêutica, né, assistência pneumoterápica também, né, e tudo isso é custo para a instituição, né. Então, uma diária aí de uma UTI, né, particular, hoje está em torno de 5 mil reais, né, uma diária. Então, imagine se meu paciente tem alguma complicação, né, adquire alguma infecção hospitalar e aí está numa instituição particular e tem que arcar com essas diárias, né? Então, tudo isso, quando se trata de infecção hospitalar, é um evento adverso que nós, quanto profissionais de saúde, nós, quanto instituição, causamos a esse paciente, né? Que poderia ter sido evitado de alguma maneira, tá? Resistência bacteriana. A importância da resistência bacteriana aos antibióticos deve-se ao fato das bactérias que constituem a microbiota hospitalar estarem acostumadas a muitos antibióticos. Ou melhor, os antibióticos usados no hospital em grande quantidade e diariamente vão matando as bactérias mais sensíveis, deixando que as bactérias que têm resistência ao antibiótico usados sem concorrência e livres para se multiplicarem, ocupando o espaço daqueles que morreram. Então, assim, quando a gente fala em resistência bacteriana, muitos pacientes, ele até mesmo se automedicam, ou toda vez que vai no pronto-socorro sai de lá com o uso de antibiótico, né? Então, o organismo desse paciente, ele vai criando uma resistência. E aí, quando esse paciente realmente precisa do uso de antibiótico por uma infecção grave, né? Muitas vezes um único antibiótico ele não é capaz de fazer o seu efeito, né, a sua efetividade. Normalmente, pacientes que estão internados em UTI, eles têm 2 ou mais antibióticos associados justamente por conta dessa resistência bacteriana, tá? Quando as bactérias resistentes causarem uma infecção, os antibióticos normalmente usados não surgirão efeito e será necessário utilizar antibióticos cada vez mais tóxicos, selecionando também bactérias cada vez menos sensíveis a este e criando um círculo vicioso. Também a gente entra naquela questão de automedicação, né? O Brasil aí é um país que se automedica em altos índices, né? A maioria dos brasileiros acaba se automedicando, né? E quando se trata de antibiótico, que é através de receituário especial, né, por médico, hoje mais do que nunca os prontos-socorros eles fornecem muito antibiótico, né? É claro que tem algumas patologias, alguns quadros clínicos, né? Uma infecção de urina grave, né? Alguma coisa do tipo que infelizmente tem que entrar com antibiótico sim, para que não piore o quadro clínico, né?
mas alguns outros casos acaba sendo um uso desnecessário de antibiótico. Principais infecções na UTI, então pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção da corrente sanguínea, infecção do trato urinário relacionado ao catéter vesical de Demoria. E aí agora a gente vai falar de cada um desses três que são os principais, tá? Pneumonia associada à ventilação. Então, o paciente, né, que está lá com um tubo orotraqueal em ventilação mecânica. Comentei com vocês já em algumas aulas passadas que quando não se realiza a higienização oral, vai criando um biofilme, né, uma camada de bactéria na boca do paciente. E qualquer expiro que o paciente faz, aquela secreção, né, que está alocada ali ao redor do tubo, na boca, ela pode ser ingerida pelo paciente, o mínimo que seja, e aí todo aquele biofilme, aquelas bactérias, vírus, acabam indo para o pulmão, né? E aí esse paciente pode ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Pneumonia associada à ventilação mecânica é a principal infecção nasocomial em pacientes sobre assistência ventilatória mecânica. É também responsável pelo prolongamento no tempo de permanência na prótese ventilatória, na unidade de terapia intensiva e hospitalar, o que está associado ao importante incremento dos custos hospitalares. Então, como eu falei para vocês, quando o paciente adquire algum tipo de infecção hospitalar, ele acaba tendo que ficar um pouco mais na instituição, né, de saúde para que tenha o tratamento adequado. Os principais mecanismos associados à gênese da pneumonia associada à ventilação mecânica são a microaspirações de secreções colonizadas com bactérias da orofaringe e do conteúdo gástrico por meio do cuff do tubo orotraqueal, seguindo da contaminação direta pelo condensado formado no circuito do ventilador e inalação de aerosóis infectados. Então, o que eu comentei com vocês, se não tem toda aquela higienização oral, né? Se eu não observasse meu circuito está limpo, né? Sem sujidade, sem presença de água naquele circuito, o paciente ele pode microaspirar aquela pouquinho de secreção, né? Com bactérias e ir até o pulmão e causar uma pneumonia associada à ventilação mecânica. A pneumonia associada à ventilação mecânica é definida como uma infecção pulmonar que surge 48 horas a 72 horas após a inalação endotraqueal, a intubação, e a instituição da ventilação mecânica invasiva ou até 48 horas após a interrupção da ventilação mecânica. Então, pneumonia associada à ventilação, a gente tem que pensar, deu 48, 72 horas e meu paciente começou a apresentar quadro de pneumonia, né, que é diagnosticado aí pelo raio-x, queda de saturação, né? Então, se está dentro desse parâmetro, eu posso considerar como pneumonia associada à ventilação mecânica. No momento de extubação, né, nas primeiras 48 horas, se meu paciente apresentar algum sinal de pneumonia associada à ventilação mecânica, né, queda de saturação, dispneia, febre, né, eu posso considerar aí também com um exame de imagem, o médico também diagnostica aí como pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? A pneumonia associada à ventilação mecânica também pode ser classificada como precoce e tardia. Precoce é a que ocorre até o 4º dia de intubação e início da ventilação mecânica. E a tardia é definida com a que se inicia após o 5º dia de intubação e ventilação mecânica. A suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica ocorre com o aparecimento de infiltrado pulmonar novo ou progressivo à radiografia de tórax, associado à presença de sinais clínicos e de alterações laboratoriais definidos como temperatura, né? O meu paciente pode apresentar hipertermia ou hipotermia, leucocitose, né, que vai estar menos que 10.000, então lá no meu hemograma eu consigo ver os meus leucócitos, né, leucopenia maior que 4.000, presença de secreção traqueal purulenta, então muitas vezes eu tenho que aspirar aquele paciente, né, porque ele está secretivo. Presença de patógenos na cultura de secreção traqueal, então quando se tem suspeita de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, normalmente
é coletado aquela secreção e mandado para o laboratório para fazer um anátomo patológico, né? Para saber se teve, se cresceu alguma bactéria, algum vírus naquela amostra, tá? Uma vez que o acúmulo de bactérias ao redor do canfe do tubo orotraqueal, associado ao uso de sedação e ao trauma local com infiltração traqueal, aumenta a colonização e dificulta a eliminação das secreções do trato respiratório. Ou seja, vai ficando tudo paradinho ali na orofaringe, né? E qualquer mínimo movimento que esse paciente tenha, essa secreção pode ser aí encaminhada, né, dirigida as bactérias até a região pulmonar. O primeiro passo para o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica é a suspeita clínica, com evidência de pneumonia recente mediante infiltrado da radiografia de tórax, juntamente com 2 dos seguintes critérios: leucocitose ou leucopenia e secreção traqueal purulenta, febre ou hipotermia. Medidas de prevenção. Então, como prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Eu só deixei alguns aí, mas é claro que existem vários outros cuidados preventivos de pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Uma delas é elevação da cabeceira a 45 graus, porque isso evita que o paciente fica em decúbito aí totalmente, né? E que essa secreção ele não tem essa microaspiração dessa secreção. Lavagem adequada das mãos, asepsia oral dos pacientes com clorexidina e aspiração subglótica intermitente. Então, sempre que necessário, se meu paciente estiver secretivo, precisa se realizar o procedimento de aspiração. Papel do circuito do ventilador. O circuito do ventilador pode ser definido como a tubulação que liga o ventilador ao paciente, assim como qualquer dispositivo que esteja nele conectado, como umidificadores, filtros, sistema de aspiração fechado e dispositivos para aerosolterapia. O circuito do ventilador parece ter apenas um pequeno efeito sobre o desenvolvimento da PAV, podendo ser respaldada pelas seguintes evidências. A aspiração de secreções contaminadas da orofaringe e do trato digestivo é a causa predominante da pneumonia nasoconial, e não a inalação de aerosóis contendo bactérias. Os micro-organismos que colonizam o circuito do ventilador são originados do próprio paciente, que contaminam o circuito do ventilador, portanto, não é circuito que contamina o paciente. Vários estudos demonstram que a troca de circuito do ventilador não diminui a incidência de PAV. Outros estudos demonstram que essa prática pode ser associada ao maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Pelo sim ou pelo não, a gente sempre tem que olhar a permeabilidade desse circuito, desse ventilador, né? Se tá com água, eu preciso retirar, né? Se tá com sujidade dentro desse circuito, né? Se eu vejo aí a presença de algum vazamento de ar, eu preciso estar trocando esse circuito também. A American Association for Respiratory Care recomenda que os circuitos de ventiladores não sejam trocados rotineiramente como proposta de controle de infecção. A troca do circuito do ventilador só é recomendada quando for evidenciada sua contaminação macroscopicamente, com secreção do trato respiratório do paciente. Umidificadores passivos e ativos. A principal função da umidificação é a manutenção das condições fisiológicas normais das vias aéreas inferiores, oferecendo os níveis adequados de calor e umidade que são fundamentais para o funcionamento adequado do sistema de transporte mucociliar. Então, nós temos as narinas para umidificar o nosso ar. Quando o paciente ele está entubado, precisa lá no respirador, tem um filtro, né? Se coloca lá água destilada, né? Justamente para umidificar esse ar que é enviado ao paciente, tá? Então, lá quando o paciente está com tubo orotraqueal, aquele ar já está sendo umidificado, tá? Os dispositivos de umidificação ativa e passiva são utilizados para aquecer
e umidificar os gases inspiratórios durante a ventilação mecânica. Esse aquecimento e umidificação se faz necessário para o tubo endotraqueal ultrapasse a área do trato respiratório em que esses processos ocorrem. Na umidificação ativa, é utilizado um umidificador com reservatório de água no circuito do ventilador, que aquece e umidifica o gás inspirado. Na umidificação passiva, é usado um dispositivo chamado de nariz artificial, que retém o calor e a umidade do ar exalado pelo paciente, devolvendo esse calor e umidade na próxima inspiração. Dispositivos de aerosolterapia. Então, normalmente é um aerolim, né? A gente costuma chamar de aerolim. Então, lá na ponta do tubo se conecta esse aerolim e depois conecta o respirador. Esse aerolim, ele é um filtro, né? Que quando manda, e principalmente pacientes com diagnóstico aí de COVID, né? Que na intubação pode liberar aerosol, né? Esse filtro, ele não faz com que disperse os aerosol, tá bom? Os nebulizadores são dispositivos acoplados ao circuito do ventilador para oferecimento de fármacos por via tópica. Entretanto, esses dispositivos são constantemente contaminados, contribuindo para o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica. Cuidados de enfermagem na pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui também eu coloquei apenas alguns, mas existem vários outros tipos de cuidado, tá? A realização da higienização oral, de acordo com diversos estudos, é considerada como uma medida significativa para reduzir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Em resultado, o estudo realizado é apontado na colonização da cavidade bucal e presença em 67% das secreções de pacientes com período de intubação maior que 24 horas e nos equipamentos respiratórios. Então, um dos cuidados de enfermagem é a realização de higienização oral, tá? A higienização das mãos, esta foi indicada como um importante contribuinte para a prevenção e controle das infecções. Posicionamento do paciente no leito, incluindo a mudança de decúbito e manutenção de pacientes em Fowler, são técnicas eficazes para o paciente submetido à ventilação mecânica, visto que permitem a mobilização das secreções. Cuidado com o circuito de ventilação mecânico. Então, aquela questão que eu falei para vocês, tem que observar se não está sujo, se não tem presença de água, né? Aspiração endotraqueal sempre que necessário. E agora a gente vai falar sobre infecção da corrente sanguínea. Essa infecção da corrente sanguínea, principalmente pacientes que estão na UTI, elas acometem mais pacientes que estão com catéter venoso central, né? Por isso que até na anotação de enfermagem, sempre que for assumir um plantão, você tem que observar como é que está aquele catéter central. A pele ao redor, se não está eperimiada, né? Se não tem nenhum tipo de secreção, se está funcionável aquele catéter venoso central, tá bom? A infecção no sangue corresponde à presença de micro-organismos no sangue, principalmente fungos e bactérias, levando a sintomas como febre alta, diminuição da pressão arterial, que é a hipotensão, né? Aumento dos batimentos cardíacos e náuseas, por exemplo. Quando a infecção não é diagnosticada e tratada devidamente, o micro-organismo que pode se espalhar pela corrente sanguínea e atingir outros órgãos, podendo levar a complicações e à falência de órgãos. Então, quando tem uma infecção da corrente sanguínea e ela não é tratada, esse paciente ele pode entrar no quadro de sepse ou até mesmo de um choque séptico, tá? A gravidade da infecção depende do micro-organismo infectante e da resposta do organismo da pessoa infectada, já que pessoas com sistema imunológico comprometido ou pouco eficaz são mais suscetíveis a esse tipo de infecção e o tratamento normalmente é mais complicado. Tratamento. O tratamento para a infecção no sangue é feito de acordo com o micro-organismo identificado, por meio de exames laboratoriais,
podendo ser feito com o uso de antibióticos ou antifúngicos de acordo com as recomendações médicas e dos resultados de cultura e de perfil de sensibilidade dos micro-organismos aos medicamentos. Então, é coletada a hemocultura desse paciente. Quem coleta a hemocultura, né, na maioria das instituições, é o enfermeiro, e essa hemocultura ela vai conforme dentro de umas garrafinhas mesmo, que tem uma solução lá dentro, né? E essa hemocultura vai para o laboratório e eles fazem toda a análise clínica para ver se vai crescer algum fungo, alguma bactéria. E aí, nessa análise, eles constatam que tipo de bactéria que é, para que possa entrar aí um fármaco que seja bem mais efetivo para a eliminação daquela determinada bactéria no organismo do paciente, tá? Principais sintomas da infecção da corrente sanguínea. A infecção no sangue pode ser percebida por meio de alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, febre alta, aumento da frequência respiratória, diminuição da pressão arterial, aumento da frequência dos batimentos cardíacos, perda da memória ou confusão mental, tontura, fadiga, calafrios, vômito ou náusea e confusão mental. Alguns micro-organismos possuem alta capacidade infecciosa, sendo capazes de se proliferar rapidamente e se espalhar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e caracterizando o quadro de choque séptico ou sepsemia. Caso essa infecção não seja identificada rapidamente e devidamente tratada, pode haver falência de órgãos e resultado no óbito da pessoa. Então, precisa ser identificada em tempo hábil. Existem sinais e sintomas, né? Quadro de hipotensão, queda de saturação, frequência cardíaca alterada, sendo uma bradicardia ou uma taquicardia, né? Tudo isso aí são considerados como sinais de sepse, né? E esse paciente, se não for tratado, né, em tempo hábil, ele pode sim ter um choque séptico e a óbito, tá? Causas da infecção da corrente sanguínea. A infecção no sangue pode ser consequência de outras infecções, como infecção urinária, pneumonia ou meningite, por exemplo. Surgem após cirurgias devido à infecção de ferida cirúrgica ou colocação de dispositivos médicos, como catéteres e sondas, por exemplo, sendo considerada como infecção hospitalar relacionada à assistência à saúde. Diagnóstico. O diagnóstico de infecção no sangue é feito principalmente por meio de exames laboratoriais e culturas. O principal exame realizado para identificar micro-organismos na corrente sanguínea é a hemocultura, que normalmente é feito durante o internamento hospitalar e que consiste na coleta de sangue por um profissional capacitado, podendo haver a identificação de bactérias e ou fungos na corrente sanguínea. Então, essa hemocultura, normalmente, ela é solicitada a coleta de 2 sítios diferentes. O que isso significa? Eu vou coletar 2 hemoculturas de membros diferentes, tá? E lembrando que as hemoculturas, eu não sei se vocês já viram, mas elas são mesmo parecendo umas garrafinhas, né? E aí tem a solução lá dentro e é inserido o material sanguíneo junto com essa solução, tá? Tratamento. O tratamento é feito com a pessoa internada e é estabelecido de acordo com o micro-organismo identificado no sangue. No caso de infecção por bactérias, é recomendado o uso de antibióticos, que é definido de acordo com o perfil de sensibilidade da bactéria. No caso de infecção por fungos, é indicado o uso de antifúngicos, segundo o resultado de angifungigrama. Pode ser recomendado também o uso de medicamentos para aumentar a pressão arterial, assim como baixas doses de corticosteroides e insulina para regular os níveis de açúcar no sangue. Então é claro que esses pacientes aí existem aí um plano terapêutico, né? Não é só o antibiótico que entra nesse combate de infecção da corrente sanguínea, e sim outros medicamentos justamente para balancear aí, nutrientes, enfim, coisas que talvez tenham sido afetadas por essa infecção. Cuidados de enfermagem, eu deixei alguns, mas é claro que existem vários outros aí. Higienização das mãos,
Antissepsia das conexões e das vias de acesso ao catéter. Então, antes de eu realizar uma medicação lá no meu catéter, na conexão, eu preciso fazer a antissepsia e depois, administrar lá uma outra medicação. Substituição das tampas descartáveis após a abertura para infusão. Observar flebite e hiperemia em região de catéter. Então, igual eu comentei com vocês, tem que observar se a pele ao redor ali do catéter não está avermelhada, se não tem presença de secreção, Se tiver, eu tenho que registrar isso em prontuário eletrônico e comunicar ao meu supervisor, o médico, tá bom? Agora a gente vai falar sobre infecção do trato urinário relacionada ao catéter vesical de demora. A sondagem do trato urinário é uma prática muito comum em pacientes hospitalizados. Ela consiste na introdução de uma sonda pela uretra com acesso à bexiga para drenagem de urina a uma bolsa coletora. Esse dispositivo é utilizado em várias situações, especialmente quando há retenção de urina, necessidade de controle rigoroso de volume urinário e durante cirurgias de grande porte. Então, quando eu preciso ter um balanço íntegro daquele paciente, o balanço hídrico, eu preciso que esse paciente, muitas vezes, faça o uso de sonda vesical de demora, justamente para mim saber o quanto está sendo eliminado de diurese. Em cirurgias de grande porte, então uma fratura de fêmur, que a minha paciente não vai conseguir ficar se locomovendo muito, nem o mínimo, de levantar na cama para colocar uma fralda. Normalmente o paciente também está em uso de catéter venoso de demora, pacientes que têm retenção urinária, algumas vezes, aí bexigoma, também tem que realizar o procedimento de catéter vesical de demora. Quem realiza esse procedimento de catéter de catéter vesical de demora é o enfermeiro, tá? Porém, a higienização, o manuseio, a manutenção desse catéter é de toda a equipe de enfermagem, tá? A utilização da sonda vesical pode oferecer a adesão, proliferação e migração de micro-organismos para o trato urinário, podendo ocasionar essas complicações infecciosas. O risco de desenvolver esta infecção é diretamente relacionada ao tempo de permanência da sonda vesical, de tal forma que o risco de infecção aumenta à medida em que aumenta o número de dias do uso desses dispositivos. Então, quanto mais tempo esse dispositivo vai ficar lá na uretra do meu paciente, vai criando micro-organismos ali dentro, internamente. Então, tem maior chance aí de se ter uma infecção do trato urinário. Sinais e sintomas. Pacientes podem não ter alguns dos sintomas típicos de infecção do trato urinário, como dissúria frequente, mas podem reclamar que sentem a necessidade de urinar ou desconforto suprapúbico. Mas esses sintomas de UTI do trato inferior também podem ser causados por obstrução do catéter ou desenvolvimento de cálculos vesicais. Sintomas de pielonefrite aguda ou crônica pode também se desenvolver sem a presença de sintomas urinários típicos. Pacientes podem apresentar sintomas inespecíficos como mal-estar, febre, dor no flanco, que é bem ali na dor de flancos inferiores, tá? Anorexia, estado mental alterado e sinais de sepse. Então, quando não tratada essa infecção do trato urinário, ela também pode desenvolver um quadro de sepse, tá bom? Sepse de foco urinário, claro. Diagnóstico. Os testes diagnósticos incluem exame de urina e cultura. Caso se suspeite de bacteremia, utiliza-se hemoculturas. Em mulheres que retiram a sonda, recomenda-se que seja submetido à cultura de urina em 48 horas, independente do surgimento dos sintomas. Pacientes assintomáticos de baixo risco não são tratados. Pacientes sintomáticos e alto risco são tratados com antibióticos e medidas de suporte. A escolha do antibiótico empírico é a mesma que para pielonefrite aguda. Mulheres e homens assintomáticos com remoção recente de sonda e que apresentam
infecção do trato urinário diagnosticada por cultura de urina devem ser tratados de acordo com os resultados da cultura. Prevenção. Reduzem o risco e otimização da técnica séptica e a manutenção de um sistema fechado de drenagem. O cateterismo intermitente tem menos risco do que o uso de um cateterismo permanente e deve ser usado sempre que possível. Então, quando a gente fala em catéter venoso vesical de demora e catéter vesical de alívio, né? Se for um bexigoma, né? Um bexigoma, o paciente está com o abdômen distendido, com dor e não está conseguindo urinar, né? Ele está com um quadro aí possível de bexigoma. Eu posso utilizar aí um catéter vesical de alívio, justamente para aliviar aquela retenção urinária, tá bom? Isso, né? Pensando em um catéter de alívio e um de demora, que é um catéter permanente, né? Tem altos índices de infecção. É claro que a enfermeira ela vai fazer toda na técnica asséptica e tudo mais, tá? A profilaxia antibiótica e catéteres revestidos com antibióticos não são mais recomendados para pacientes que exigem catéteres de demora a longo prazo. Cuidados de enfermagem. Cuidados e manutenção do catéter urinário, manter o sistema de drenagem fechado e estéril, trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica séptica ou vazamento, troca pelo enfermeiro com auxiliar e técnico de enfermagem. Então, quem realiza a passagem de catéter vesical de demora é o enfermeiro, né? Mas o técnico, ele auxilia nessa passagem, né? Todo o material é estéril, luva estéreo, a pinça estéreo, a sonda estéreo, a bolsa, né? Para ser conectada, ela não pode aí entrar em contato antes, né? Na verdade, de conectar a bolsa, não pode entrar em contato com outra superfície, tá bom? Manter o fluxo de urina desobstruído, esvaziar a bolsa coletora regularmente, manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, justamente para não ter retorno urinário, tá? Atenção! A inserção do catéter urinário deve ser realizada apenas por profissionais capacitados e treinados, que no caso são os enfermeiros que realizam esse procedimento, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada pela participação e em breve eu volto com a nossa próxima videoaula, tá bom? Beijo pra vocês e até mais. Se cuidem!